Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é o imperativo da competitividade. Os tópicos a serem abordados nesta aula são: imperativo da competitividade, vantagem competitiva, estratégias competitivas. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de definir competitividade, identificar o que é vantagem competitiva, identificar estratégias competitivas. Ser competitivo é ter condições de manter uma concorrência leal e equilibrada dentro do mercado que opera. Ser competitivo. Para nós, no mercado de trabalho, pensando enquanto aí pessoas que buscam recolocação, crescimento, é uma palavra um tanto quanto comum. Você já deve ter ouvido isso. Eu preciso fazer curso, eu preciso me atualizar, buscar novas informações, para que assim eu seja competitivo. Nas empresas acontece igual. As organizações industriais e de serviços com fins lucrativos e também aquelas sem fins lucrativos, elas devem buscar manterem-se competitivas, sob o risco de fecharem, e essa não é a ideia. A competição deve ser mantida através de uma forma leal e equilibrada, respeitando-se as regras do negócio. Mas isso não é uma coisa muito simples. É fácil falar, mas fazer, isso exige uma constante disciplina por parte da organização. Por quê? Suponham uma indústria que produza determinado produto. Sei lá, pensa em pasta de dente. Ela produz ali o tubinho da pasta de dente. A ideia que a empresa teve, quer saber? Eu vou produzir, mas vou colocar menos pasta dentro ali do tubinho para que eu possa vender mais? Não, para por aí. Não é essa a ideia. Você deve sim buscar novos mercados, novos clientes, porém de uma forma leal. Não adianta nada. Tudo bem, você acabou vendendo mais, só que por ter colocado menos produto daquilo que está escrito na embalagem, esse tipo de prática não se sustenta no tempo. Não é essa a ideia. Ninguém ganha com isso. O cliente não ganha, pois está pagando mais por um produto que não tem conformidade com os requisitos. A empresa possivelmente uma hora será descoberta, e aí a sua imagem vai ser arruinada, os clientes não vão possivelmente querer mais comprar daquela marca, então ninguém ganha. Concorrência leal e equilibrada, eu consigo de que forma? Procurando que eu seja mais produtivo. Fazer o meu produto com mais qualidade, num menor tempo e num menor custo, porém dentro das regras de mercado. Vantagem competitiva. A estratégia competitiva global de uma organização está intimamente relacionada à estratégia da manufatura, sofrendo influência da mesma. A estratégia de determinada organização pode ser utilizar a manufatura para que eu torne-me mais competitiva. Como assim? Pensem num processo industrial. Que eu tenha, por exemplo, 20 fases dentro desse processo, ou seja, existe a entrada, insumos, matérias-primas, vai haver o processamento e aí eu tenho o produto final. Dentro da fase de processamento existem 20 fases
para agregar valor ao meu produto. Ótimo! Dentro dessas 20 fases, eu tenho uma série de operários que ali atuam. A empresa pode pensar assim: vou manufaturar o meu processo, vou utilizar a robotização. Essas 20 fases irão tornar-se 5 fases. Eu consegui agrupá-las e fazer com que elas entrem num processo de robotização que eu economizei dinheiro, tempo e ainda assim eu consigo produzir mais. Percebam que esse é um desafio, pois também temos a questão do quê? É possível que haja um aumento de desemprego nessa situação? É uma questão aí a ser debatida. Porém, as empresas ficam nesse dilema. O que eu faço? Qual a minha estratégia? E nem sempre a manufatura é o caminho. Temos casos aí de empresas que entendiam que a robotização era o caminho, acabaram desligando uma série de operários e o que aconteceu? Foi dinheiro jogado no lixo. A empresa não conseguiu crescer, perdeu a sua força de trabalho, que era engajada, tinha o conhecimento. E aí? O robô, você não consegue virar... O robô só executa aquilo que você programa. E a questão não era essa. As causas não era a mão de obra o problema. Então percebam que estratégia, ela deve primeiro planejar. De fato, vou partir para a estratégia da manufatura? É isso que vai resolver aí o aumento de produtividade da minha empresa? Fazer com menos recursos, no menor tempo e aumentar a minha qualidade? É algo a ser debatido. Existem algumas estratégias que devemos pensar se vou ou não partir aí para a questão da manufatura. Se vou ou não partir para uma globalização, ou seja, a minha empresa vai passar a exportar, não vai? Ela vai adotar uma estratégia de importação, não vai? Preciso focar para que a minha empresa se informatize. Como assim? Passe a ter sistemas de administração da produção, a exemplo do ERP, o MRP, sistemas de gestão de estoque integrados com o meu fornecedor. Será que é o caso? Vamos então ver algumas estratégias. A primeira, estratégia competitiva de informatização. Os computadores, a internet, não precisa nem dizer a importância que eles têm nos tempos atuais. Vamos então focar especificamente na administração da produção? De que forma a informatização pode ser uma estratégia competitiva? Resposta. Hoje em dia, nós vivemos a chamada quarta revolução industrial. Esses termos, quarta revolução, que aparecem com a indústria 4.0, tomem nota, a chamada IoT, Internet of Things, Internet das Coisas. Pode ser sim uma estratégia competitiva. Por quê? As indústrias vão estar interligadas com os seus fornecedores, clientes, centros de distribuição. Mas isso feito de uma forma o quê? Conectada em tempo real. Muitas vezes fazendo uso das chamadas nuvens. Ou seja, você já viu aquela questão de servidor? Você já usou um servidor na sua empresa? Termo técnico aí, que eu trabalho numa organização, eu entro ali no servidor da minha empresa e consigo acessar, sei lá, a minha pasta de documentos, o meu estoque.
Pensem em um servidor conectado com os meus clientes, com os meus fornecedores e com os centros de distribuição. Num termo técnico, em nuvem. Ou seja, de qualquer lugar do mundo eu consigo acessar uma informação, que o meu cliente também, o meu fornecedor também. Tudo conectado. Essa é a proposta da indústria 4.0. Tende a reduzir tempo de entrega, tende a reduzir estoques, consequentemente, aumenta a minha produtividade. É o que vivemos hoje. Então atentem-se, indústria 4.0, estratégia competitiva da informatização. Próxima estratégia são as desmobilizações. O que é um ativo fixo? Exemplo, o carro que a empresa usa para sua frota, o caminhão. Os computadores, as máquinas. Às vezes, eu tenho uma indústria que ela pode economizar energia. De que forma? Comprando motores de alto rendimento. Então ela vai fazer o quê? Uma troca de todos os motores que ela tem para motores de alto rendimento, que tendem a gastar menos energia. Então eu vou conseguir produzir a mesma quantidade, mas com um custo muito menor. Percebem que essa pode ser uma estratégia interessante? Que mais? As chamadas impressoras 3D. Anotem isso, gente. É uma tendência. Eu posso aí trocar uma série de equipamentos pela impressora 3D que fica ali na minha empresa e quando eu necessito de uma peça, ela pode inclusive atender perfeitamente às minhas necessidades. A própria indústria automobilística hoje faz uso das impressoras 3D. De que forma? Eu preciso de uma peça que vai demorar, por exemplo, 30 dias para chegar no Brasil, às vezes até mais. A impressora 3D produz uma pecinha que vai servir exatamente para aguardar aquela nova chegar aqui no Brasil. Estratégia de desmobilização. Estratégia da qualidade total. O termo qualidade remete a quê? Conformidade com os requisitos. E só, ou seja, atender às necessidades do meu cliente. E aí falamos, existem necessidades de um produto tangível e existem as necessidades de um serviço. Preciso identificar quais são aí os requisitos do meu cliente e buscar atender a esses requisitos. E só conformidade com os requisitos. Estratégia competitiva de aquisições. Nós vemos principalmente no mercado aí de informática, redes, grandes corporações adquirindo as menores justamente para que aquele conhecimento esteja com ela. Vejam alguns exemplos: Google, Facebook, os grandes bancos aqui no Brasil. Hoje, se eu sou uma startup da área de informática e tenho algum conhecimento novo, é bem possível que uma grande empresa já bata na minha porta e fale assim: você quer ser comprado pelo Facebook, pelo Google? E por que isso? Porque o conhecimento vai ficar com as grandes. Você deve estar se questionando, mas isso não é ruim para o mercado? Pode ser que sim, pode ser que não. Grandes empresas que temos hoje começaram, às vezes, numa garagem, sim, pequena, com 2, 3 sócios e hoje tornaram-se aí gigantes. Mas percebam que é uma estratégia, sim, competitiva. Próxima estratégia são os incentivos. E aí podemos ver de várias formas, com recompensas, meritocracia, prêmios. Grandes organizações hoje fazem uso dos incentivos. Coloquem aí, pirâmide de Maslow. Talvez você já tenha visto essa pirâmide. Ela coloca na base nossas necessidades básicas.
Depois, temos aí as necessidades sociais. E aí o ser humano vai querendo, sim, ser reconhecido. Autoestima. Então é algo importante, sim. E as empresas buscam: quero ser a mais reconhecida pelos meus clientes. Para isso, ela pode colocar metas aos seus colaboradores e incentivá-los através de prêmios. Projeção da demanda. É uma estratégia em que sentido? Já pensou uma fábrica de sorvete que não se programa para o mês de dezembro e de janeiro aqui no Brasil? Onde, historicamente, é período de férias e a criançada aumenta o consumo de sorvetes? A minha empresa, que em dezembro temos Natal, e ela não fez uma aquisição de estoques para suprir o aumento de demanda, o possível aumento de demanda, o histórico aumento. Então assim, gente, se eu não projeto a minha demanda, isso pode levar uma empresa a fechar as portas, pois ela vai perder as oportunidades. O contrário também é verdadeiro. Aumentei o meu estoque e a demanda não veio, agora eu vou ter uma situação inversa, tão prejudicial quanto a primeira. Ou seja, não ter projetado a minha demanda acarretou aumento de estoque, aumento de custos, e aí? Robotização. Hoje em dia, nas indústrias, você já deve ter visto aí uma série de exemplos. Indústria automobilística, indústria têxtil. E não para por aí. Poderíamos ficar o dia todo passando exemplos. É uma forma das empresas se diferenciarem. Por quê? O robô, muitas vezes, produz muito mais do que um operário num curto espaço de tempo. E outra, conformidade com os requisitos. O robô, bem programado, vai fazer exatamente aí aquilo que a gente quer. Anotem aí alguns termos técnicos. CNC. Comando numérico computadorizado. Impressora 3D. São exemplos aí de máquinas que fazem exatamente aquilo que são programadas. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre imperativo da competitividade. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!